Oi, tudo bem? O que nós estamos fazendo de nossas vidas? Nós que somos discípulos de Jesus, nós que reconhecemos Jesus como nosso Salvador, nós que recebemos dons espirituais para compartilhar com o povo. Essa palavra é para você hoje. O Senhor Jesus aqui em João capítulo 12, verso 24, ele diz assim: Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Se um grão de trigo não for jogado na terra e não morrer, ele continuará a ser apenas um grão de trigo. Mas se ele morrer, ele dará muitos frutos. Quem ama a sua vida não terá a vida verdadeira. Mas quem não se apega à sua vida neste mundo, ganhará para sempre a vida verdadeira. Quem quiser me servir, siga-me, e onde eu estiver, ali também estará esse meu servo. E o meu Pai honrará todos os que me servem. O que o Senhor Jesus está dizendo aqui? Ele está falando dele mesmo, mas nos ensinando também uma lei da vida. O que o Senhor Jesus fala dele? Ele fala, olha, se um grão de trigo, quem é o grão de trigo? O Senhor Jesus. Ele está se comparando com um grão de trigo. Ele está dizendo assim, olha, se um grão de trigo, ele quiser ficar vivo, ele quiser ficar solto, ele vai ser apenas um grão de trigo. Mas se ele morrer, se ele se lançar na terra e morrer, ele dará muitos frutos. E o Senhor Jesus estava falando dele mesmo. O Senhor Jesus tinha a possibilidade de não ir para a cruz. O Senhor Jesus tinha a possibilidade de tomar o outro caminho, ao contrário do Calvário, ao contrário da sua paixão. Né? Se o Senhor Jesus fosse um grão de trigo egoísta, se o Senhor Jesus fosse um grão de trigo ambicioso, se o Senhor Jesus fosse um grão de trigo materialista, o que seria de nós? Ainda nós estaríamos na desgraça, ainda nós estaríamos sem esperança de uma vida melhor, sem esperança de habitar numa terra onde verdadeiramente habita a justiça. Se o Senhor Jesus pensasse só nele, quisesse viver uma vida, né? Quisesse aqui um exemplo, colocar um raibanzão aí e curtir a vida. Ah, eu vou ser feliz. Ah, eu quero viver a minha vida para mim. Eu quero prosperar, eu quero chegar, eu quero morar bem, viver bem. Eu quero me locupletar. Se o Senhor Jesus fosse esse tipo de pessoas e a salvação tivesse dependendo dele, o que seria de nós? Então é isso que o Senhor Jesus está falando. Eu sou como um grão de trigo. Se o grão de trigo não morrer, não quiser se lançar, não se sacrificar, ele vai ficar só. Ele vai ser apenas um grão de trigo, com raibanzão no rosto. Mas se ele se lançar na terra, se ele pegar essa vida passageira aqui, não ter essa vida passageira como uma vida verdadeira, ele vai morrer e dará muitos frutos e alcançará muitas pessoas, e muitas pessoas, através deste grão de trigo, receberá a vida eterna, receberá um novo sentido para a vida, terá a esperança de viver ao lado de Deus. Como ele diz aqui, ó, quem ama a sua vida não terá a vida verdadeira, mas quem se apegar à sua vida neste mundo ganhará para sempre a vida verdadeira. Jesus fala que a vida dessa terra não é a vida verdadeira. Aqui é só um lampejo de vida, né? Olha o que ele diz aqui em João capítulo 10. Ninguém tira a minha vida de mim, mas eu a dou por minha própria vontade. Tenho o direito de dá-la e de tornar a recebê-la, pois foi por isso que o Pai me mandou fazer. Então, Jesus fala,
Ninguém está tirando a minha vida. Ninguém está me amarrando. Ninguém vai me levar lá para a cruz contra a minha vontade. Eu estou dando. Eu tenho o poder de ir para o outro lado. Eu tenho o poder de viver, de ir embora para o Egito. Eu tenho o poder de ir para Roma. Eu tenho o poder de ir para outra direção. Ninguém toma a minha vida. Eu mesma dou. E assim, essa palavra também serve para mim e para você, que cremos em Jesus Cristo. Porque Ele foi as primícias de todos os grãos de trigo. Ele foi o primeiro a morrer para dar fruto. E se Ele morreu, todos nós morremos, como diz a palavra de Deus. E se Ele ressuscitar, todos nós vamos ressuscitar. Se Ele ressuscitou, todos nós vamos ressuscitar. Nós também somos como um grão de trigo, que Deus nos salvou, nos resgatou, nos deu o seu Espírito Santo e nos encheu de dons. Nós temos dons para compartilhar com os homens. E aí existe uma mensagem aqui para este mundo, que eu tenho que prosperar, que Deus me chamou para dar certo, que as pessoas têm que ver o meu sucesso na minha vida, senão elas não vão crer em Deus. Existe uma mensagem que eu tenho que ter o melhor carro, a melhor casa, a melhor qualidade de vida, e eu tenho que viver essa vida. Que essa é sim a vida que glorifica a Deus. Mas Jesus chama essa vida de uma vida passageira, de uma vida que não é uma vida de verdade. A vida de verdade que Jesus chama é a vida eterna. Aqui é só um lampejo de vida. E muitas das vezes nós, como um grão de trigo, nós ficamos aqui. Servir a Deus ou viver em torno de nós mesmos. Servir a Deus ou viver, ou ficar conquistando coisas nessa terra, se enchendo. Porque muitas das vezes a gente fica assim, todos nós. O carro não está bom, tem que ser outro. A casa não está boa, tem que ser uma outra casa. A vida não está boa, temos que buscar uma vida melhor. E não estamos morrendo, morrendo no sentido assim, deixando essas coisas de lado e se contentando com aquilo que nós temos e que nós precisamos, e só se contentar, como diz a palavra, com o que comer, com o que beber, se tem um teto na nossa cabeça, se nós estamos alimentando, e essas coisas para nós já não está bem hoje, porque a mensagem que é pregada é que isso só não basta, que eu tenho que andar com tubarão, que eu tenho que viver uma vida que glorifica a Deus, que as pessoas têm que ver o resultado do sucesso na minha vida para elas crerem em Deus. E quando você traz um tipo de mensagem como essa, eles falam, então vai pregar miséria. Mas aí já é outra esfera, né? Teve alguém lá no passado, desculpa se eu errar o nome, acho que foi São Francisco de Assis, se não foi, me desculpa, que fez um voto de pobreza. E ninguém hoje faz voto de pobreza, mas a mensagem está lá. Isso aqui é outra esfera, né? Aí existe outra esfera que fala que não, que um filho de Deus não pode passar luta e a gente tem que estar ali. Então quem prega contra isso aqui, os caras não jogam no voto de pobreza. Mas na realidade Jesus não está falando nem dessa esfera e nem dessa esfera. Jesus está falando de a gente viver uma vida de se entregar pela causa do reino de Deus. E muitas das vezes em busca de querer ter o melhor, de querer vencer, de querer ser o empresário do ano, de querer ser o empreendedor, de querer ser de conquistar a vitória até mesmo em nome de Deus, nós estamos deixando de manifestar o sagrado através dos nossos dons. Nós poderíamos estar produzindo para o reino de Deus, ajudando em salvação de almas, ajudando as pessoas a compreender mais sobre o reino dos céus. E muitas das vezes, não, eu preciso cuidar da minha vida, né? Sabe aquele cachorrinho que fica correndo atrás do próprio rabo, uau, uau, e fica latindo e dando volta em volta do próprio rabo.
Às vezes nós ficamos igual esse cachorrinho, em vez de parar de correr em volta do próprio rabo e começar a correr em prol do reino dos céus, daquilo que Deus nos chamou para fazer. Então é isso que Jesus está falando. Olha, grão de trigo, se você quiser colocar um Ray-Banzão, nada contra quem usa Ray-Ban, eu estou só parafraseando, conjecturando para você entender. Se você quiser colocar um Ray-Banzão aí no rosto e viver a sua vida e querer conquistar e querer mudar e querer fazer isso, fazer aquilo e possuir e ser um vencedor segundo esse mundo, você vai ficar só, você vai ser só mais um grão de trigo, mais um homem pensando em si próprio. Mas se você quiser morrer para essa vida, se você ter essa vida como uma vida passageira, se você ter essa vida como uma vida que é passageira, que vai passar e você deixar essas coisas viver a verdadeira vida, que é a verdadeira vida que é aquela que agrada a Deus, que é aquela que vai em direção ao próximo, que é aquela que pastoreia pessoas, que é aquela que alimenta pessoas, que é aquela que encoraja pessoas a prosseguir, que é aquela que manifesta o sagrado. Manifestar o sagrado é manifestar a Deus através dos seus dons. Toda vez que você prega, toda vez que você aponta o caminho do céu, você está manifestando o reino dos céus. Toda vez que você conta o seu testemunho do que Deus fez na sua vida. E muitas das vezes você está deixando as promessas de Deus, o propósito de Deus para a sua vida, para viver essa vida que você sonha, para viver essa vida que você planejou, que você entende que é uma vida de sucesso. Porque você ouviu alguém falar, alguém vendeu um curso, que isso dá dinheiro, que alguém vendeu um curso, que isso vai fazer você morar numa mansão, alguém vendeu um curso, que isso vai fazer você andar naquele carrão, e você entende que essa é a verdadeira vida. E você fica como um grão de trigo, cheio de dons, com uma grande obra de Deus para fazer pela sua frente, mas você fica aqui, relutando e sendo tentado a abraçar esse mundo que daqui a pouco vai ser destruído. Essa mansão, esse carro, essa casa, daqui a pouco tudo isso vai acabar. O Senhor Jesus disse que não vai ficar pedra sobre pedra. Sabe aquela frase que cabe muito aqui nessa reflexão? A abelha tentando falar para a mosca que o mel é melhor que o lixo. Para não falar outra coisa aqui. Essa palavra, você quer resumir essa palavra do grão de trigo? É você falar para a abelha falar para a mosca: mosca, o mel é melhor do que o lixo. O mel é melhor do que o lixo. E muitas das vezes nós estamos trocando o mel, a vida eterna, a vontade de Deus, o exercício de agradar a Deus, por esta vida de lixo. A gente fica aí, como o lixo é bom, como essa vida passageira é boa, eu preciso ter isso, eu preciso ter aquilo, eu preciso chegar lá. E muitas das vezes nem chegamos. Porque quem busca a felicidade nem sempre a encontra. Quem busca a felicidade, quem vive a vida buscando a felicidade, nem sempre a encontra. A gente precisa encontrar a paz em Deus. E a felicidade nos encontrará em paz. Quando a felicidade nos encontrar, ela vai nos encontrar em paz, servindo a Deus. Essa é a verdadeira vida. Esse é o verdadeiro propósito de Deus nas nossas vidas. Então, muitas das vezes, você está aí iludido com vendedores de cursos. Tirou o olho de Jesus, já não olha mais, já não lembra mais dos seus propósitos, do seu chamado, já esqueceu do que Deus falou para você. Sendo que você poderia estar sendo uma máquina na mão de Deus, uma grande ferramenta nas mãos do Senhor. Você poderia estar sendo não um grão de trigo só, mas você poderia ter sido já ser multiplicado através da sua vida, as pessoas despertar para Jesus.
através da sua vida, as pessoas melhorarem para Jesus. Através da sua vida, as pessoas acordarem e ir para Jesus. Porque Deus quer te usar, como Deus quer me usar também. E muitas das vezes nós somos tentados a isso, a largar o mel para ir atrás da lata de lixo. É isso que Jesus está falando, olha, chegou a hora de se revelar da natureza divina do Filho do Homem. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Se um grão de trigo não for jogado na terra e não morrer, ele continuará sendo apenas um grão de trigo, ficará só. Ah, mas se esse grão de trigo morrer, se esse grão de trigo não pensar só em si mesmo, se esse grão de trigo despertar para a vida verdadeira, ele vai morrer, mas vai despertar, ressuscitar para a vida verdadeira e dará muitos frutos. Grão de trigo, eu sei que você tem sonhos, grão de trigo, né? Grão de trigo, é como se Jesus estivesse falando assim, ó, se um discípulo não morrer, ele não dará frutos. Se um discípulo viver pensando só nele mesmo, ele não dará frutos. Se um obreiro, se um missionário, se um cristão não morrer e ficar pensando só em si mesmo, não morrer para quê? Para essa vida, para os sonhos, para os projetos dessa vida. E se ele não morrer, ele não dará muitos frutos. Ele ficará só, será só mais um que? Mais um egoísta, mais um que abraçou a lata de lixo, mais um que viveu, achou que essa vida é a vida verdadeira, mais um que foi atrás da felicidade e aí encontrou mais trabalho. Porque esses sonhos custam caro. Esses projetos que a gente tanto deseja custam caro, tem um preço a pagar. E muitas das vezes você até chega lá. Muitas das vezes você até chega lá. Só que aí você vive para o trabalho. Você já nem tem tempo mais para a obra de Deus, para a casa do Senhor, para estar na casa do Senhor. Porque você precisa pagar a manutenção do seu sonho, pagar a manutenção dos seus projetos, pagar a manutenção, porque essas coisas custam caro. E você paga isso com o seu tempo, com a sua dedicação. E você começa a abraçar essas coisas e e o tempo passando, e a vida passando, e a vontade de Deus cada dia mais longe da sua vida. E isso não nos traz felicidade. A felicidade vem quando nós encontramos a paz. Não corra atrás da felicidade, corra atrás da sua paz. E na sua paz a felicidade te encontrará. Amém, meu irmão? Deus te abençoe. Reflita nessa palavra, minha irmã, meu irmão. Reflita nessa palavra para você, tá bom? Deus continue te abençoando em Cristo Jesus.